Bom dia. Hoje, eu, Juan Bautista Pavalló e Marisol Cárdenas, nós vamos falar da imigração sírio-libanesa no Brasil. Bom, quando nós falamos da imigração sírio-libanesa no Brasil, nós não falamos especificamente do fato que muitas pessoas de origem sírio-libanesa vieram para o Brasil para emigrar. O que aconteceu com este tipo de imigração específica foi que muitas pessoas de origem de diferentes países do Médio Oriente vieram para o Brasil. É uma característica muito diferente das outras imigrações que teve o Brasil, porque não, os imigrantes não vieram de um só país. O Brasil recebeu muitas pessoas de países como a Síria, o Líbano, claramente, mas também do Egito, da Palestina e também da Jordânia. Então, é uma imigração com muita cultura, com muita diversidade cultural, linguística, porque mesmo que elas falem todos árabe, na verdade, no dia a dia, elas têm muitas diferenças na hora de falar, de costumes, mesmo, inclusive, a comida é diferente. O fluxo migratório de árabes começou oficialmente quando o imperador do Brasil, ele se chamava Dom Pedro II, visitou o Médio Oriente para estreitar um pouco as relações internacionais entre o Brasil e o Médio Oriente. Tem muitas teorias do porquê o Dom Pedro II foi para lá. Umas dessas dizem que ele começou lá para uma viagem de férias. Tem outras teorias que ele queria conhecer um pouco mais da cultura árabe, da economia árabe, especialmente porque o café, como o café especificamente é uma planta árabe, ele queria conhecer um pouco mais das culturas, um pouco mais da cultura do café. Então, como o Brasil teve uma é muito representativo, especialmente na época, pelos cultivos de café, ele queria conhecer um pouco mais disso para ajudar o seu país. As causas principais da imigração foram três. Primeiro, os fatores religiosos, segundo, os fatores econômicos e terceiro, os fatores políticos. Em primeiro lugar, os fatores religiosos, o que aconteceu lá no Médio Oriente, tem que o Médio Oriente sempre tem sido uma região muito polêmica, muito conflitiva, especialmente em temas de fatores religiosos. O que acontecia lá na época é que tinha uma pequena comunidade cristã e também uma de cristã. E o que acontecia na época é que o domínio do muçulmano estava lá pelo Império Otomano. E o que acontecia é que o Império Otomano não aceitava as regras, as crenças, não aceitava muito a cultura dos cristãos. É por isso que muitos deles foram perseguidos politicamente e foram perseguidos sistematicamente por muitos anos. Então, quando eles receberam as primeiras oportunidades de ir para um país onde eles não foram perseguidos pelas suas crenças religiosas, eles pegaram o primeiro barco que eles podiam ver. Então, muitos dos dois imigrantes árabes que vieram para o Brasil são de origem cristã. Não são especialmente, não são, eles não são imigrantes especialmente ou predominantemente muçulmanos. Em segundo lugar, o que aconteceu com os fatores econômicos. O século XIX na Síria e o Líbano, eles tiveram sérios problemas econômicos. O que acontecia na época é que essa região não teve muitas oportunidades para as pessoas. Tiveram muitas famínias, muitos problemas, muitas guerras por causa das faltas de oportunidades econômicas. O que acontecia lá, por exemplo, as indústrias tradicionais, todo, todo era um caos lá no Médio Oriente. Então, muitas pessoas que chegaram para o Brasil eram pessoas realmente pobres, pessoas sem muitas oportunidades lá na vida. Elas decidiram ir para o Brasil para ter uma nova oportunidade econômica. E se as pessoas vierem, as razões pelas quais as pessoas decidem emigrar a outro país normalmente é por um tema econômico.
Finalmente, o que acontecia lá nos fatores políticos, como normalmente se sabe, o que acontecia é que muitos desses países estavam primeiro dominados pelo Império Otomão e também eles estavam proclamando a independência das potências europeias. Então tinha um ambiente muito instável, com muitas dificuldades para as pessoas lá. Não era um espaço muito estável. A imigração sírio-libanesa para o Brasil foi marcada por três períodos específicos. Tem três olas migratórias, não aconteceu tudo no mesmo momento. O primeiro momento foi entre 1980 e 1914. O que aconteceu foi que em 1880 saiu do porto de Beirute o primeiro navio com libaneses em direção ao Brasil. É uma história muito polêmica, muito controversial, porque muitas dessas pessoas que estavam lá no barco, elas nem sabiam que elas iam para o Brasil. O Brasil era um país realmente muito significativo na época, bom, sendo realistas do contexto internacional, e também não tinha os meios de comunicação nem internet para saber o que acontecia no outro lado do mundo. Então, para muitas pessoas, o Brasil era um país era um país desconhecido, realmente. E tem muitas histórias de pessoas que não sabiam para onde iam. Elas acreditavam que elas iam para os Estados Unidos. Para os Estados Unidos. E quando elas chegaram lá nos portos do sul do país, eles estavam surpresos do fato que eles chegaram para um país completamente diferente, onde eles nem falavam a língua, nem tinham nenhum tipo de conexão com esse país. Calcula-se que até o ano de 1900 chegaram para o Brasil 5.400 árabes. Não foi muito princípio, mas depois foram muito mais. Depois, o que aconteceu, a outra ola migratória aconteceu na Segunda Guerra Mundial, entre os anos da Primeira Guerra Mundial. Os árabes chegaram no Brasil como refugiados políticos da violência da época. Esta ola migratória é característica porque eles não chegaram para o sul, mas eles chegaram mais que todo para os lados da Amazonas e a região norte. É uma das primeiras migrações massivas que teve esta região do Brasil. Eles estavam procurando curtir e aproveitar dos ciclos da borracha e o ciclo do café. Também teve alguns árabes que chegaram para o sul do país. Agora a Marisol vai falar da última ola migratória.